Oi minha gente, bom dia, tudo bem? Estamos de volta no seu canal, neste momento, nesse dia, nesta noite, nessa tarde, não importa o horário que você vai estar passando aqui pelo vídeo, mas eu quero dizer para você que você pode se inscrever nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo, depois você pode ativar o sininho de notificações e depois você pode deixar o seu like aqui no nosso vídeo, tá bom? Faça isso que você vai estar fortalecendo o nosso canal e apoiando o nosso trabalho. Outra coisa interessante que você pode fazer é compartilhar o nosso vídeo com seus amigos para que eles possam também assistir, verificar e aprender juntos as lições pedagógicas da EBD que aqui pelo canal toda semana a gente traz para você com exclusividade porque você merece. Tá bom, minha gente? Nós vamos para o nosso vídeo, vamos para a vinheta, a gente volta já já com você com o assunto da semana. Já já a gente se vê, ok? Daqui a pouquinho, vamos lá. Oi, minha gente do canal, tudo bem com vocês? Você pedagogo, você professor, você mestre da palavra, você aluno, você que ama o aprendizado, você está no canal certo, você está no lugar certo e na hora certa para poder aprender dicas didáticas de como você apresentar a sua lição com maior desenvoltura e maior sucesso para que a sua classe possa ser abençoada e não desfocar do tema central e dos objetivos específicos que cada ponto vai trazer para a gente, tá bom? Então, minha gente, o nosso tema desta semana está muito lindo. Nós vamos falar sobre a lição de número 10 com o tema Poder do Alto contra as hortes da maldade. Isso mesmo, poder do alto contra as hortes da maldade. Evidentemente que nós temos o objetivo geral, deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hortes da maldade. Esse objetivo geral é isso aí, né? A gente vai colocar na cabeça dos nossos alunos que eles precisam compreender, nós precisamos compreender, na verdade, que do poder do alto nós precisamos para vencer as hortes da maldade. Só assim nós estaremos na graça, estaremos louvando, glorificando a Deus e realizando grandes propósitos para Deus. Mas também nós temos os nossos objetivos específicos, minha gente. Quais são eles? Calma, eu vou falar para você. O primeiro, nós vamos explicar o contexto histórico de Samaria. Depois, em segundo lugar, nós vamos expor sobre o evangelho entre os samaritanos. E em terceiro lugar, que é o terceiro objetivo específicos, mostrar Felipe em Samaria e Simão o mágico. Agora eu quero passar para vocês os três pontos principais da nossa lição desta semana, minha gente. Vamos passar agora para vocês os 3 pontos principais da lição desta semana para vocês poderem aprender melhor aqui no nosso canal, tá bom? Então, olha só, o primeiro é contexto histórico de Samaria. O segundo tópico principal, ou parte principal, o evangelho entre os samaritanos. E a terceira parte principal da nossa lição desta semana é Felipe em Samaria e Simão o mágico. Estaremos tratando sobre esses assuntos, trabalhando em cima dessas partes principais e o foco aqui com relação de citar a visão geral, ou seja, o objetivo geral e os objetivos específicos. Qual é a finalidade? A finalidade é fazer com que o professor, diante da classe, não fique divagando para um lado e para o outro, buscando outros argumentos, sendo que na própria revista tem muitos argumentos para a gente poder debater com os alunos sobre aquele assunto. O que os alunos querem, na verdade, é aprender sobre o assunto da escola bíblica. Então, aproveite, né? Mentalize isso, coloque isso na sua cabeça
esses objetivos, o geral e os específicos, para você não sair, não devagar e assim você aplicar uma boa aula para os alunos. Agora nós vamos ver a nossa introdução. Nós vamos começar a debater, a falar sobre o assunto propriamente dito. Vamos lá, a introdução do assunto. O relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção, primeiro, por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito antes, ele falou isso lá em Mateus, no capítulo 10 e o versículo 5. Ele falou assim, ele falou assim, entre em cidade de samaritanos. Na verdade, ele disse, não entreis em cidade de samaritanos. Então é isso que nós estamos vendo, né? Aqui está esse trabalho de Filipe, um trabalho evangelístico. A questão da animosidade era a questão da indiferença que havia entre os judeus e samaritanos, não conversavam, não partilhavam, né? Havia uma rivalidade muito grande entre eles. E por aqui nós já começamos a pegar alguma coisa interessante para a gente levar para a classe, que entre nós não é necessário haver essas animosidades, precisamos estar aceitando o outro como ele é, como a pessoa é, mas a região foi palco de grande avivamento com a chegada do Evangelho. Samaria recebeu aí o impacto do Evangelho, porque o Evangelho, aonde ele chega, ele traz impacto na vida das pessoas. O Evangelho muda a história de um indivíduo e muda a história de uma sociedade. Então nós vemos ali o Evangelho chegando através dos pregadores da época que estavam ungidos, cheios do Espírito Santo, levando a palavra de Deus para a vida das pessoas. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria. A Bíblia registra que trouxe muita alegria e trouxe gozo e libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. É isso que nós precisamos compreender, que o Evangelho, aonde ele chega, ele muda a história de indivíduos e muda a história de uma sociedade. Com Samaria não foi diferente. Ao chegar ali, a palavra de Deus foi disseminada, aplicada, aclarada e, consequentemente, o resultado aconteceu. Agora, nós vamos ver o ponto de número 1. Vamos para a primeira parte principal da nossa lição de hoje. A primeira parte principal da nossa lição de hoje, contexto histórico de Samaria. Vamos ver aqui? Vamos ver? Então, os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram como povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte, 722 a.C., quando aconteceu esse evento. Na era apostólica, o clima entre os judeus e os samaritanos era tenso. A coisa não era brincadeira, o tema era tenso, tá? Outra coisa, o Evangelho de João resume o relacionamento entre judeus e samaritanos nas seguintes palavras. Ele vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 9. A Bíblia diz lá o seguinte: judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha só que grande revelação que a Bíblia está nos dando aqui. Judeus não se comunicam com os samaritanos. Agora, nós vamos verificar a fundação de Samaria. Esse aqui, na verdade, é o primeiro ponto dessa primeira parte principal desse contexto histórico de Samaria. Primeiro ponto, a fundação de Samaria. A cidade foi fundada pelo pai do rei Acabe. O nome dele era Orim, que comprou um monte de um cidadão chamado Semer, que também onde fundou uma cidade a qual deu o nome de Samaria. Em homenagem ao dono anterior da propriedade, nós vamos ver, e fez dela a capital do seu reino, como está registrado em 1 Reis, no capítulo de número 16 e o versículo 24.
Agora, mesmo antes da dispersão dos israelitas do Reino do Norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém. Israel e Judá, os dois reinos que se dividiram após a morte de Salomão. Agora, minha gente, nesse ponto nós não temos propriamente dito aqui algumas dicas, certo? Porque se trata de um contexto histórico. O segundo também é um contexto histórico. O segundo ponto, o cativeiro. Segundo ponto, o cativeiro. Então, quando o rei da Síria, Salmaneser, sitiou Samaria em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. Essa outra revelação está em 2 Reis, capítulo 17, e versículo de número 3. Mas foi Sargon II, sucessor de Salmaneser V, que concluiu o cativeiro. Os assírios levaram as 10 tribos do norte. Nós vamos ver também, nessa parte histórica, que os assírios levaram essas 10 tribos do norte para regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Agora, o que acontece? Aí é que vem a questão, por isso que esse contexto histórico, ele é necessário se passar para a classe, para os alunos, para a gente poder entender o porquê de Samaria, como foi o início da história de Samaria. Veja bem que aconteceu esse cativeiro, né? Foi levado, as tropas foram levadas, os assírios deram as 10 tribos do norte para outras regiões, levaram para outras regiões e trouxeram para a região de Jerusalém outros povos estrangeiros com costumes completamente diferentes e, por sua vez, o restante dos filhos de Israel que ficaram ali, que não foi todo mundo no cativo, mas ficaram famílias também. Então essas famílias que ficaram, eles foram se relacionando, foram se misturando, naturalmente se casando, família com outras famílias, né, de outros povos e do povo de Israel, dos hebreus no caso, e agora você vê os filhos de Israel que ficaram na terra, se misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. Essa passagem está em 2º livro de Reis, no capítulo 17 e o versículo 24 ao 31, você vai olhar isso aí e você vai verificar. Desse modo, seus filhos não eram totalmente judeus nem completamente gentios, eram simplesmente os samaritanos. Então, tá aí, esse contexto histórico vamos dizer assim, é uma bênção para você poder explicar o porquê de Samaria, né? E porquê que havia tantas rivalidades entre eles. Agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa primeira parte principal. Na verdade, você ainda se lembra qual é a parte principal que nós estamos estudando? Contexto histórico de Samaria. Aí nós falamos, em primeiro lugar, a fundação de Samaria, em segundo lugar, o cativeiro, e agora, em terceiro lugar, as diferenças entre judeus e samaritanos. Na verdade, é o terceiro ponto. As diferenças entre judeus e samaritanos. Bom, minha gente, aqui merece um pouco de atenção nesse ponto. Porque os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do Templo de Jerusalém quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Isso aqui já é outro rumo da história. Depois que eles, nesse outro ponto, no cativo, a gente vê que eles foram levados cativos e veio outros povos, se inseriu, os filhos se misturaram e agora se tornaram, os descendentes dessas misturas se tornaram os samaritanos. Agora, só que Judá, né, o povo de Deus, né, o povo de Israel, das tribos do norte, as 10 tribos, chega o tempo que eles retornam para a sua terra. Ao chegar na sua terra, o que é que acontece?
os judeus, os que ficaram, né, recusam a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém quando Judá retornou do cativo babilônico. Esse registro nós temos no livro de Esdras, no capítulo de número 4, no versículo 1 ao versículo 4. Você lê lá junto com seus alunos que você vai ver que você vai aprender bastante e muito interessante. Agora, os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento. Outra coisa, adoraram apenas o Pentateuco. Adotaram apenas o Pentateuco, não é adoravam, é adotaram. Ou seja, eles só respeitavam apenas o Pentateuco. Eles rejeitavam as outras partes das Escrituras. Também construíram um templo rival no Monte Gerizim. Então você vê esses detalhes acontecendo aí, né, nessas diferenças entre judeus e samaritanos. Outro detalhe, com esses fatos, o que é que acontece? Ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias. Tinha esse ponto positivo, que segundo o relato de João capítulo 4, versículo 25, eles acreditavam na vida do Messias, porém viviam em guerra entre os judeus e samaritanos. Na era apostólica, por exemplo, Samaria era o nome da cidade e ao mesmo tempo da província romana. Já nesse terceiro subponto aqui, nós temos aqui princípios para aprender. Nós vamos trazer aqui, nesse terceiro subponto, princípios para aprender. O que é que nós aprendemos com esses detalhes, entre essas diferenças entre judeus e samaritanos? O que nós vamos aprender? Vamos lá, número 1. Temos que saber conviver com o indiferente. Ei, escute, nós precisamos saber conviver com indiferente. E essa frase sobre respeito, ela cabe muito bem aqui nesse conceito. Precisamos respeitar as indiferenças sociais. Não importa, o ser humano, ele é um ser especial criado por Deus. Deus fez ele assim. Agora, do que ele diverge em pensamento, em cultura, em costumes, em situações, isso aí é um detalhe à parte que nós precisamos aprender a conviver muito bem com as pessoas e aceitar elas do jeito que elas são, porque não adianta você tentar mudar as pessoas, você não vai mudar. Quem muda as pessoas é o Senhor Jesus, quem muda as pessoas é o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu posso ver, essa primeira dica que você pode levar para a sua classe, isso aí é que nós temos que saber conviver com o indiferente, respeitando as pessoas, os seus pensamentos e seus segmentos. É isso que está faltando entre as famílias, entre as igrejas e entre a nossa sociedade. Segundo princípio que eu tenho aqui para aprender nesse ponto, nesse terceiro ponto aí. Não podemos recusar parte das escrituras e receber outras partes, como no caso era o caso lá dos samaritanos. Apenas eles adotaram o Pentateuco como verdade. A parte dos salmos, a parte, né, dos profetas, que eram as escrituras da época, eles rejeitavam. Não. Nós, como cristãos, nós precisamos entender que a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia é completa de Gênesis a Apocalipse. São 66 livros inspirados que o Senhor Jesus deixou para nós podermos andarmos abençoados e felizes. Então, nós não temos, eu vou só uma parte do Antigo Testamento, eu vou adquirir. Não, essa outra parte aqui onde tem genealogias, eu não vou querer, que está lá nos livros históricos. Não, eu vou só lá para os salmos, porque os salmos são poéticos, etc. Não, eu vou só ficar com o Novo Testamento, porque lá está a história de Jesus, fala lá das doutrinas da igreja, através de Paulo, etc., das epístolas gerais. Não é isso. As escrituras, ela é um compêndio completo para você poder
receber a orientação de Deus para a sua vida e de como você viver bem e abençoado. É isso que Deus quer, e não podemos recusar parte das suas, das palavras, no caso da palavra de Deus, e receber outras partes. Não, nós vamos receber ela completamente. Essa dica você precisa passar para a sua classe. Outra coisa interessante, outra dica que eu tenho aqui para você, eu vou passar, não se preocupe. Terceiro lugar, devemos ter o cuidado para não construir templos por causa da rivalidade ou fonte de lucro, que é algo que está hoje, vamos dizer assim, em ascensão e em moda. Qualquer coisinha, um membro na igreja se revolta contra as lideranças da igreja, já vai construir um templo, levantar templos, vai colocar um nome, vai abrir, constituir ministério, registrar um estatuto e assim sucessivamente. E muitas das vezes esse ato está por trás disso, está uma grande rivalidade por trás, e muitas das vezes também com o objetivo de lucro, de tentar lucrar para poder querer se dar bem nas coisas religiosas. Então a gente precisa entender esse detalhe, A gente precisa levar isso para a classe, que ao ler esse terceiro ponto, essas diferenças entre os judeus e os samaritanos, suscita esse princípio para a gente poder aplicar na nossa classe. Então eu vou repetir: devemos ter o cuidado para não construir templos por causa de rivalidade ou fonte de lucro. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós vamos agora, portanto, passar para o segundo ponto principal da nossa lição de hoje. Tá bom? Segundo ponto da nossa lição de hoje: o Evangelho entre os samaritanos. É a segunda parte principal da nossa lição para você poder continuar no aprendizado especial desta semana. Nós vamos ver aqui que o relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe, uma vez que ele foi escolhido para ser um dos diáconos da igreja, se destacou na pregação do Evangelho e mais tarde, depois de aproximadamente 20 anos depois, ele aparece, na verdade, na história como um pregador do Evangelho, como um evangelista ganhador de almas. É muito interessante esse relato. Primeiro ponto da segunda parte principal: Jesus e os samaritanos. Samaria, nós já falamos um pouco no ponto anterior. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus como ele estava a caminho para Jerusalém. Ele tinha que passar por lá, fizeram ele dar uma volta grande, segundo o relato de Lucas 9, versículos 52 e 53. Mas nós vamos ver esse ponto bastante, passar para os nossos alunos da classe, por exemplo, aqui na aldeia de Sicar, em Samaria, no capítulo 5 de João, no capítulo 4, o versículo 5, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana que Jesus prega para ela na ocasião. Também nós vamos verificar um outro detalhe importante, que Jesus ele prega a passagem do samaritano. Olha só esse detalhe entre Jesus e os samaritanos, para a gente poder compreender. Agora, nós vamos ver que mais tarde o Senhor Jesus, depois da ressurreição, Jesus ensina que os discípulos, os chamados para o trabalho, para a obra, ele simplesmente fala, ele dá uma ordem, na verdade. Jesus mandou pregar também em Samaria. Também Jesus mandou pregar em Samaria. Filipe agora estava cumprindo com êxito essa missão. Aquilo estava fresco na mente de Filipe. Segundo ponto da segunda parte principal: o poder de Deus entre os samaritanos. Olha o poder de Deus. Por que o poder de Deus se insere, o poder de Deus se insurge naquela sociedade
pecadora, né, de uma cultura diferenciada, apesar que eram vizinhos ali, mas já tinha algumas coisas diferentes. Por que o poder de Deus se irrompe ali? Então nós vamos ver agora, neste segundo ponto, o poder de Deus entre os samaritanos. Filipe aparece, é o canal que Deus usa para levar a mensagem salvífica, a mensagem salvadora. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Se não fosse a graça, se não fosse o poder de Deus na vida de Filipe, jamais ele iria enfrentar as hostilidades daquele povo, uma vez que nem se comunicar com os judeus eles faziam. A Bíblia diz que lhes pregava a Cristo, em Atos no capítulo 8, no versículo 5. A Bíblia diz que ele pregava a Cristo. Então, o princípio que nós podemos aprender aqui nesses pontos, nesse pontinho aqui, é que o Evangelho do Senhor Jesus, ele precisa ser pregado por alguém que está cheio do Espírito Santo. Naturalmente, quem não está cheio nem tem vontade de pregar, né, de falar e de ensinar. É preciso que se tenha o Espírito Santo. E que quando se tem esta unção que está revertido desta graça maravilhosa do Espírito Santo, a pessoa, ele tem uma mensagem cristocêntrica. Jesus é o seu tema principal. Jesus está em sua vida, Jesus está no seu coração e por isso ele quer transmitir Jesus para a vida das outras pessoas. Por isso que Filipe pregava-lhes a Cristo. E como resultado, a Bíblia diz que as multidões davam atenção, as multidões prestavam atenção no que ele falava, porque a grande sacada está no que se está falando, no que se está dizendo, o que está saindo da boca, né? Se são palavras vazias ou se o Espírito de Deus está presente, abençoando e trazendo a revelação da poderosa palavra de Deus para a vida das pessoas. Se nós, como professores e mestres, pedagogos, ensinadores cristãos, educadores cristãos, fizermos isto com os nossos alunos, você pode ter certeza que as pessoas, os alunos vão dar atenção na sua aula e você vai ver como as pessoas vão receber a mensagem do Evangelho e tudo vai dar certo. Era algo inédito chegando naquela cidade. O poder de Deus se manifestando entre os samaritanos era inédito agora eles prestarem atenção e que atraía as multidões, pois os espíritos imundos eles saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos também eram curados. Não dá outra. A palavra de Deus, ela é enfática em dizer, né, que quando o Evangelho chega, as bênçãos vão fluir. No caso, nós estamos vendo aqui que as hostilidades malignas e maléficas estão sendo dissipadas, estão sendo destruídas, estão sendo lançadas por terra, porque chegou agora alguém que conduz o Evangelho, alguém que tem a palavra, alguém que tem autoridade espiritual para poder levantar a sua voz e pregar a Jesus e falar do amor de Jesus. Essa manifestação era autêntico poder do alto contra as hortes por meio da pregação do Evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus e, óbvio, que a graça do Senhor Jesus estava na vida dele ali para ele poder manifestar esta graça divina, esse poder maravilhoso do Espírito Santo. O que nós podemos aprender com esse segundo ponto? Princípios para aprender. É o que você vai colocar na cabeça dos seus alunos. Aí, preste atenção. Primeiro princípio. O Espírito Santo quer impulsionar pessoas a ensinarem a palavra de Deus. O Espírito Santo quer fazer isso com a sua vida. Te impulsionar a você a ministrar, a ensinar, a pregar, a transmitir, simplesmente a clarear o Evangelho, expor a palavra de Deus para a vida das pessoas. O Espírito de Deus, ele está querendo fazer isso. Ele quer fazer isso. É o primeiro princípio que nós aprendemos aqui. O segundo princípio, vamos enfrentar hostilidades para pregar o Evangelho.
né? Ao chegar numa região para onde você vai ser enviado a fazer o trabalho, você pode ter certeza que hostilidades vão aparecer no caminho, vai se apresentar no caminho, você pode ter certeza disso. Mas que a graça de Deus, o poder de Deus está com você, está em você, e tudo vai dar certo, e você vai ganhar esta batalha, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Então você tem graça, poder e unção do Espírito Santo para poder fazer esse trabalho. Esse é o segundo princípio. Nós vamos enfrentar hostilidades para pregar o Evangelho. Terceiro princípio aqui para nós aprendermos nesse segundo ponto. Precisamos pregar o Evangelho verdadeiro para que as sortes infernais sejam dissipadas e as pessoas sejam libertas pelo poder de Deus. É isso. As pessoas escutando a verdade, ensinando a palavra, a verdade chegando, você pode ter certeza que as sortes infernais vão ser dissipadas e as pessoas vão receber a libertação e o ensinamento e a salvação, a santidade vai fluir e tudo dará certo para a glória de Jesus. Você pode ter certeza disso. Esse é mais um princípio e mais uma dica que nós precisamos colocar na cabeça dos nossos alunos. Agora nós temos o terceiro ponto dessa segunda parte principal da nossa lição de hoje. O batismo no Espírito Santo. Eu vou repetir. O batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria com a chegada de Filipe lá em Samaria, que batizava os homens e as mulheres. O texto revela que homens e mulheres eram batizados ali. A notícia desses fatos chegou à igreja em Jerusalém. Logo, Pedro e João, os quais trouxeram o que ainda faltava aos samaritanos, os samaritanos convertidos, o batismo no Espírito Santo. Trouxeram o batismo no Espírito Santo. Trouxeram uma nova doutrina para aquela igreja. Ao chegarem a Samaria, eles impuseram as mãos sobre os povos, aliás, os novos convertidos que ali estavam, na verdade, os novos crentes que estavam na igreja, né? E eles, por sua vez, receberam também a mesma bênção, receberam o Espírito Santo, da mesma forma como eles receberam lá em Jerusalém. Qual é os princípios que nós vamos aprender com esse terceiro ponto, né? O batismo no Espírito Santo. Qual é os princípios que nós vamos aprender aqui? Número 1, a presença do Espírito Santo traz muita alegria no ambiente. Filipe era a pessoa que estava lá em Samaria, levando a palavra, mas a unção estava na vida dele, e as pessoas começaram a receber a libertação, a bênção fluindo, os espíritos sendo expelidos, sendo repreendidos e lançados por terra. A cidade foi tomada pela alegria da presença de Deus, pelo amor de Deus que ali estava chegando. Então a presença de Deus traz muita alegria no ambiente. Aonde está o portador do Evangelho, da palavra de Deus, aquele ambiente é um ambiente feliz e alegre. É isso que nós devemos colocar na cabeça dos nossos alunos. Segundo princípio para aprender. Precisamos ensinar os alunos a entender que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa viva, que hoje mesmo cada um, ainda quem não é batizado, pode receber, certo? Ele precisa entender isto, que é uma promessa viva e que Jesus falou tantos quantos o Senhor chamar. E com isso ele quer batizar, ele quer encher, ele quer fazer essa obra na sua vida. Terceiro princípio, vamos passar aqui. Terceiro princípio, para recebermos o batismo com o Espírito Santo é preciso muitas coisas, mas eu só quero passar 3 dicas aqui para você. Para recebermos o batismo com o Espírito Santo é preciso querer. Com isso, a gente vai entender o segundo, é preciso ter sede. Você precisa querer. Segundo, você tem que ter sede de querer.
E terceiro, você tem que crer. Pronto. Essas 3 coisas é o suficiente para Deus poder operar uma grande obra e você receber o batismo com o Espírito Santo. Terceira e última parte principal do nosso tema de hoje: Felipe em Samaria e Simão o Mágico. Então aqui só para concluir, senão o nosso vídeo fica muito longo, esse ponto aqui, essa terceira parte, ela vai se dividir em Simão o Mágico. Você vai estar passando isso aí para os seus alunos. Depois da conversão de Simão o Mágico, olha o que repercutiu, olha o que Deus fez, né? Ele ficou ali, de repente, ouvindo a palavra, com certeza ouvindo o Evangelho, e agora ele se converte. Então o texto sagrado afirma e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, porque ele estava atônito o que ele estava fazendo, o que ele fazia, o que ele pregava, o que ele ensinava, o que ele estava transmitindo. Então a gente vê aqui a conversão de Simão o Mágico. E o último ponto, a repreensão do apóstolo Pedro sobre ele tentando comprar o poder de Deus. No caso, Simão o Mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Ele pensou assim: eu vou te dar tanto para você poder me dar. Ele disse: rapaz, você está meio equivocado. Muitas pessoas estão equivocadas a respeito do poder de Deus. Tem muitas pessoas equivocadas. Ele não agiu com sinceridade. Não. Por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou, segundo o que o relato da Bíblia. Foi no nome de Simão que veio o Eterno, né? Então, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Não, então aqui está uma grande revelação que a gente tem que passar isso para a cabeça dos nossos alunos, que as coisas de Deus ela não se compra, que as coisas de Deus não existe barganha para você poder adquirir. Você busca as coisas de Deus, as espirituais, você cresce na palavra, orando, jejuando, pagando um preço, ralando, buscando a presença do Senhor. Aí você tem unção, você tem poder, você tem graça. Então a nossa conclusão que fizemos aqui, vamos fazer aqui, é o seguinte: a história de Simão, o Mágico, nos mostra que o seu comportamento foi reprovado por Deus. Vamos aprender isso aqui. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito Santo. E os pseudos milagres, esses pseudos milagres operados por charlatões, pelos embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas, bom, eles estão aí. Existe uma diferença muito grande entre a graça de Deus, o poder de Deus e esses comportamentos que nós observamos. Então isso nos serve de lição para estarmos alertas, né, quanto aos líderes enganosos dos últimos dias. Tenhamos esse cuidado e vamos assim passar uma boa aula. Bom, eu quero desejar para você uma ótima semana, que Deus enche o seu coração e você possa meditar bastante nesta palavra. Tem bastante coisas para a gente poder passar para os alunos, tá certo? A gente não pode aqui ir mais além, senão o vídeo fica muito extenso e assim fica complicado para as pessoas assistirem lá no canal. Mas eu te agradeço, muito obrigado, compartilhe, deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe sua vida e até a próxima semana, Deus querendo, em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus, amém.